Então sejam muito bem-vindos a bordo dos Amores que Dão Certo, o podcast íntimo e otimista que vai fazer você suspirar e aumentar imediatamente seus níveis de ocitocina. Esse podcast é uma criação de Carolina Turboli, mentora de relacionamentos e militante da Conchinha, e faz parte da Escola Viva, que acredita que o amor é a força mais poderosa do planeta. E hoje nós vamos trazer o Diogo Cardoso, que é terapeuta transpessoal com uma paixão especial pelo trabalho com os homens e a mergulhar no caminho tântrico nos últimos tempos. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Diogo, porque para mim Obrigado. é a primeira vez que eu estou com um homem aqui, conversando simplesmente com um homem, e para mim isso é muito simbólico, porque a gente tem passado por uma cura muito forte em relação a esse masculino. E a gente veio trazer um tema que é tabu, então fiquem com a gente até o final desse episódio, porque a gente vai falar sobre experiências muito bonitas que eu acho bem difícil vocês acharem em algum lugar. Para começar, para abrir os trabalhos, queria te ouvir um pouquinho, Diogo, como é que foi essa paixão com os homens, assim? Qual foi meio que o insight que fez você falar, não, vou começar a fazer isso? Olha, Carolina, primeiro obrigado pelo convite. Adorei a parte de seres militante da Conchinha, tipo, isso é incrível, adorava. E nós estávamos a tentar fazer esta live no Instagram 1, 2, 3 vezes e tu não desististe. Então e arranjaste uma solução e uma alternativa. Portanto, parabéns por essa força que tu tens, que se transmite nestas pequenas grandes coisas. Portanto, parabéns por isso e obrigado. Falando de mim, então, dos homens, como é que surgiu esta paixão? Eu falei aqui este bocadinho que até me esqueci da pergunta. A pergunta foi como é que surgiu esta paixão dos homens pelo trabalho com o masculino, não foi? Sim. Como se costuma dizer dos terapeutas, os terapeutas vão trabalhar na área que mais sentem, que mais precisam de trabalhar eles próprios, não é? E quando a malta ouve e vê um terapeuta, esta pessoa sabe tudo, ou esta pessoa deve ser perfeito naquela área. Relembrar que o terapeuta simplesmente tem uma característica que lhe permite apoiar as outras pessoas. No entanto, o tema que ele trabalha é o tema que ele mais tem que trabalhar e que mais quer trabalhar para ele próprio. Então, na verdade, este tema com o masculino e com os homens surgiu muito a partir daí. Tudo começou muito. Eu era um rapaz muito tímido, tinha algumas questões físicas. O meu sorriso não era direito, não era branco, então eu fechava muito, não tinha muita vergonha. E isso levou-me a ir por caminhos um bocado tóxicos, um bocado as áreas do engate, procurar, a ler livros, que na verdade o primeiro livro que eu li do princípio ao fim de uma maneira estúpida foi um livro de engate, só que era muito mais que um livro de engate. Ele chama-se The Game, do Neil Strauss. Só que é muito mais do que isso, porque é um homem que conta uma história e que fala sobre o ser humano. Ele, por exemplo, uma das histórias que ele falava nesse livro era sobre o mestre dele, vamos lhe chamar assim, que tinha ataques de raiva. Ele tinha todas as mulheres que queria, salvo seja. No entanto, quando estava sozinho, tinha ataques de raiva, porque nada era suficiente para ele. Ou seja, ele contava o outro lado da história deste mundo. Isso foi incrível. Isso foi uma das coisas que mais me trouxe e despertou também para este mundo. Porque, de repente, quando eu dei por mim, eu já não estava a fazer aquilo pelos engates, eu estava a fazer aquilo pelas pessoas, porque é interessante, porque tinha jogos, tinhas truques, tinhas coisas, então era mais uma questão de, ok, deixa-me ver o que é que isto resulta, de onde é que isto vem. Havia um jogo, que era o jogo do cubo, não é o do cubo mágico, é outro jogo, que era um jogo de personalidade, super interessante. Eu fazia aquilo pelo gozo do jogo, porque é um jogo de personalidade, um jogo de psicologia. Isso começou-me a trazer muito esta paixão pela área do ser humano. Mais tarde, com os relacionamentos amorosos, veio a questão do ser-me colocado em frente da cara: Diogo, tu estás a ter estes padrões tóxicos, tu traz, és este género de pessoa, é isto que tu queres ser? É isto que tu queres continuar a ser? É isto, se tu fores pai,
É isto que tu queres mostrar aos teus filhos? E aquilo bateu, aquilo bate, não é? Se tivesses uma filha, tu eras o homem que tu gostavas que a tua filha tivesse? Se Uau, calhar essa não, é forte, hein? mesmo. Se calhar não é? Então aí tive duas oportunidades. Tive a oportunidade de ou continuar com os mesmos padrões, continuar com os meus comportamentos, ou fazer alguma coisa diferente. O que é que eu escolho fazer? Não é? E aí, claro, escolhi fazer diferente, escolhi abraçar um bocadinho esta área do autoconhecimento. Na altura via-se muito mulheres a trabalhar com o feminino, a fazer círculos de mulheres, e eu não via nada para homens. Né? Estávamos a começar mais ou menos ali à altura da pandemia, na verdade, foi um bocadinho antes. Não havia nada para homens nessa altura. Primeiro comecei com o trabalho interno, alone, para mim, comigo, e depois começou o trabalho. Tinha um amigo meu que tinha feito círculos com uma malta de Inglaterra, de Londres, online, e eu, opá, não é tarde nem é cedo, bora lá, quero saber mais sobre isto. E foi o Alexander Cutler que me apoia imenso. Então foram ali uns meses, foi muito bom porque foram uns meses intensivos em que eu fiz círculos só de homens e círculos mistos. E foi muito interessante ver essa diferença. E aí aprendi imenso, 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 imenso. Aí foi as minhas bases para tudo. E, obviamente quando eu chego e começo a fazer este trabalho com os homens, os primeiros círculos, não lembro mais ou menos quantas pessoas foram, mas não foi mal. Devíamos ter 6, 8 homens. Já foi um bom ciclo, até porque conheço muitos homens, 2 grandes homens, que os primeiros círculos que eles fizeram começaram com uma pessoa. Ou com 2 pessoas, porque um amigo veio de arrasto, porque seguiam e eu não sei aonde. Tipo, e fazer um círculo, isso é muita paixão. Eu faço uma vénia a estas pessoas que fazem, tipo, se aparecer uma pessoa, eu vou fazer, porque é para aquela pessoa. E é só o início desta jornada. Eu antes de começar os círculos presenciais, comecei os círculos online. Os círculos online foram difíceis. Esses foram mais difíceis. Esses aí éramos 2, 3, 4. Foi mais complicado. E na altura foi muito interessante, porque se eu olhar para trás, eu agora tenho a Jornada do Homem Consciente, que é uma jornada de 9 semanas de trabalho com o masculino e com os homens. E lembro-me perfeitamente, na altura da pandemia, eu juntei, éramos 1, 2, 3, 4 homens, 4 ou 5 homens, para fazer uma espécie de um fim de semana inteiro sobre masculinidade, sobre masculino, e nós tivemos uma inscrição nessa altura. E portanto é muito bonito nós eu olhar para trás e ver o caminho que já foi feito, porque o homem tem uma particularidade muito grande. E se eu estiver a falar mais, interrompe-me e faz as perguntas que achares que Eu deves estou aqui fazer. embebida e acho que quem está ouvindo também gravado deve estar também. Os homens têm uma particularidade muito grande, que é os homens precisam de confiar. E se nós formos a ver os homens, em termos de autoconhecimento, em termos de desenvolvimento pessoal, eles estão numa área muito específica, que é como ganhar dinheiro, Hum, como fazer dinheiro, como ter sucesso. Estas são as áreas que os homens mais se preocupam à partida em se desenvolver. Agora, como é que eu me posso desenvolver emocionalmente? Como é que eu posso me conhecer a mim próprio? Foi como tu também estavas a dizer, nesta área não há muita gente que tenha começado esta área porque estava tudo bom na vida. Não é? Começamos porque há uma coisa má, há algo que tem que ser olhado. E então a maior parte destes homens não vêm propriamente, a maior parte, alguns sim, mas a maior parte não vem propriamente porque se querem conhecer melhor. Por norma, há um término de um relacionamento. Há alguma coisa que está completamente a deixá-los no chão. Querem perceber o que é, querem ganhar autoestima, querem melhorar a sua vida, de certa maneira. E mesmo assim precisam de alguém que lhes consiga dar a mão e que eles confiem que é seguro dar a mão. Porque sim, realmente, lá está, a tendência de um homem, quer seja heterossexual ou não, falar com uma mulher torna-se mais fácil. Né? É um tema diferente.
Porque a tendência do estereótipo do homem, os estereótipos servem para alguma coisa, são tendências que nós temos. O estereótipo do homem, os homens brutos, que a única coisa que fazem é arranjar soluções, que não estão lá a ouvir, não conseguem estar presentes, só a ouvir. E estão mais habituados a ter esse suporte emocional vindo de uma mulher, né? De uma mãe, de uma irmã, de uma companheira. Então, na hora de procurar ajuda terapêutica, é mais fácil ir procurar de uma mulher, porque é um Yeah. espaço mais confortável e que eles até podem fingir, ah, mas eu só tô com essa terapeuta porque ela é bonitinha e não sei o quê. E aí buscar a ajuda de um outro homem, né, para ter esse espelho e se tornar um homem melhor, eu acho que é mais desafiador e que vem de um lugar de dor, né. Isso estava essa coisa que a gente estava falando sobre a dor, e a gente estava conversando aqui, eu e o Diogo, antes de abrir, assim, conversando em off sobre o amor frater, né, que é esse amor fraterno, esse amor que é possível surgir entre os homens e que ainda é uma coisa muito pouco falada, principalmente nesse aspecto mais físico, né, de poder dar um beijo no rosto de um homem, de poder abraçar um homem, principalmente na nossa cultura ocidental, né, porque tem outras culturas que têm comportamentos distintos, né, e é uma coisa que a gente não ouve muito falar. Então, como que tem sido essas dores que os homens trazem, porque no marketing, quando a gente estuda o marketing, né, as pessoas não querem saber do caminho exatamente do desenvolvimento pessoal, elas não querem a terapia, elas querem o resultado disso, né. Yeah. Elas querem o estado desejado de onde elas vão chegar. E isso que você falou do engate é uma coisa que eu, como terapeuta tântrica, recebo muito, né. Recebo muitos homens que só vêm para terapia tântrica porque eles não estão conseguindo ou uma performance sexual ou não estão conseguindo abordar uma mulher, então é uma dor muito forte, que é a dor de eu não consigo ter sexo, ou eu não consigo uma parceira para ter sexo. E a partir daquele ponto, eles descobrem que o buraco é É muito muito mais do que isso. baixo e aí sim eles ganham paixão por se desenvolver, etcétera. Então a minha curiosidade é, o que que geralmente, qual é a dor mais forte dos homens que têm chegado para você? Isso é muito interessante e já vou à tua questão. É muito interessante porque normalmente é muito isso. Né? E acho que naqueles caminhos, quem vem para o Tantra pode vir por um caminho muito fútil, mas sai de lá por uma razão completamente diferente, porque apaixona-se, porque é completamente diferente. E completando só também um bocadinho esta questão dos círculos, é muito interessante porque os homens, na verdade, eles precisam muito de círculos de homens, costuma-se dizer, claro, depende e varia, não é? Mas os homens forjam-se com os homens, as mulheres trabalham com mulheres. Há coisas que só os homens vão entender, há coisas que só as mulheres vão entender. E eu tenho homens que realmente querem os círculos dos homens, principalmente os homens heterossexuais, porque sabem que se houver mulheres naquele círculo, a primeira coisa que eles vão pensar foi qual é a mulher com que eu vou estar a seguir? Qual é que aqui é de jeito para eu engatar? E eles E aí sabem isso, eles dizem. abrir, né, e aí eu já não vou contar meus podres, porque eu quero engatar aquela mulher ali, né. Eles sabem isso. É mais forte do que eles, então eles sabem que têm que fazer esse trabalho. E a ferida, sem dúvida, dos homens são as duas principais, que é não ser suficiente e não pertencer. Não pertença e não ser suficiente são as duas feridas principais dos homens. Enquanto as mulheres é não ser vista e não ser amada, são as principais feridas das mulheres, generalizando, claro. Dos homens é o não ser suficiente e não pertencer. Nós homens temos uma necessidade muito grande de pertença a um grupo, a uma tribo. E é por isso que a maior parte das más influências que acontece dos grupos acabam por ser muitos homens. Porque esta questão de eu querer pertencer àquele grupo, eu quero pertencer a algum lado. Então eu vou escolher aquilo se calhar que é mais fácil, que me está a receber de mais braços abertos. E daí esta questão dos círculos de homens tem sido um trabalho muito interessante, porque neste sábado, este fim de semana, vamos ter aí um círculo de homens, em que vem, eu vou-lhe chamar homens de gerações diferentes, mas gerações dos círculos, dos trabalhos diferentes. Também vêm gerações diferentes. Vem um homem que neste momento já deve estar com 19 anos, começou o trabalho com 18 anos, e um mais velho há de ter perto dos 60, mais ou menos. Então,
Mesmo em termos de idades, são idades completamente dispares e distintas. E em termos de trabalho também são distintos e dispares. No entanto, quando nós chegamos a um sítio, porque é a tribo, não é? Quando nós chegamos a um sítio e que sabemos que as pessoas que estão ali têm valores semelhantes, têm busca de conhecimentos semelhantes, sabem que ali é seguro se partilharem, sabem que ali é seguro se abrirem, há um sentimento de pertença já. E estes círculos promovem este sentimento de pertença também. E isto é muito bonito. E estávamos a partilhar ainda há bocado, quando dizem que os homens, às vezes os homens não choram, é difícil os homens chorar. Eu tenho, em todos os meus trabalhos, eu tenho homens que choram. Principalmente aqueles mais intensos, os círculos, alguns círculos específicos, mas os retiros, por exemplo. Eu lembro perfeitamente de uma história, e isto foi num círculo, foi num retiro misto, mas vale o que vale. E haviam casais, e um dos homens estava a partilhar, e a partilha que ele faz a partilha sobre si, e que diz que é muito cético. Pá, não sei o que é que vem cá fazer, Clássico. E que era muito cético. Primeiro exercício, eye gazing, olhos nos olhos. Com o que é que ele faz o primeiro exercício? Comigo. O que é que acontece? 3, 2, 1, começa a chorar desalmadamente. Pim, 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 pim. Opa, foi incrível. Alguém que diz que é tão cético e que só com o primeiro exercício de eye gazing desfaz completamente. Uau. É muito Estes forte, homens, assim, né? estes homens precisam de um lugar seguro para estar. E também estávamos a falar há bocado sobre esta questão, acho que dos momentos que nós temos tido nos retiros de homens, que vamos ter próximo agora em outubro, eles ficam deliciados muito com o cacau. Nós fazemos exercícios de mais animalesco, mais tribal, mais aquele masculino core, não é? Mas depois vamos para o feminino também, não é? Que não são só as partilhas, mas uma atividade que a malta derrete-se completamente, ao ponto de o emoji principal que acontece nos grupos depois disto é o chocolate. Eles, em vez de enviarem corações, enviam chocolate. Porque é o poder do cacau. A cerimónia do cacau é uma cerimónia muito intensa. Porquê? O que é que nós fazemos? Quando nós quando passamos o cacau, há várias maneiras de fazer isto, né? Tipo, cada um faz a sua maneira. Uma que eu aprendi que eu adoro é eu entrego com amor, eu recebo com amor. E fazer isto, o cacau a passar por 20 homens, é muito power. É muito power que se gera ali. E o cacau, só o cacau já é um desinibidor, né? de serotonina, oxitocina. E então é muito delicioso observar estes homens a derreter-se a tomar cacau. É muito fixe. E tenho fotos, nós temos fotos, estava a lembrar aqui de fotos dos homens mesmo, depois de algumas atividades, depois de uma respiração holotrópica, do que quer que seja, pá, aqueles abraços calorosos de irmãos, ou mesmo depois de andarem, eu vou dizer desta maneira, mesmo depois de andarem à porrada, mesmo depois de terem o chamado sacred combat, né, o combate sagrado, entre irmãos, porque lá está, esta luta entre homens é precisa. Há uma tendência muito grande, não querendo fugir muito ao tema, há uma tendência muito grande para as mulheres levarem os homens para o trabalho que elas fazem. Só que o trabalho que as mulheres fazem não é também, os homens também precisam disso, mas os homens precisam de um trabalho diferente. Então, este trabalho entre homens e por exemplo, esta luta sagrada é essencial para os homens sentirem a sua energia masculina interior, interna, e saberem que a luta pode ser entre dois irmãos e que não tem que haver propriamente uma razão para a luta. Pode ser só porque sim. Né? E depois desta luta, depois disto, haver aquele abraço, haver aquele beijo de irmandade, pá, é incrível, é muito bonito. Eu tô te ouvindo aqui, mas na verdade várias fichas estão caindo também como mulher, né? Porque esse trabalho que você está fazendo é muito bonito e eu sei que você vai fazer uma masterclass para mulheres, né? Para falar sobre como os homens pensam. E Sim.
por mais que eu seja terapeuta e já trabalhe com homens há muito tempo, eu não sou um homem, né? Portanto, nos últimos tempos eu tenho tido essa humildade de falar, cara, é um outro funcionamento e que nem sempre eu vou saber ter a empatia necessária para compreender e nem sempre a gente consegue dialogar Totalmente. em momentos assim mais passionais, né? Às vezes a gente não consegue enxergar o outro nas suas reais necessidades. E aí eu até anotei algumas coisas aqui para pontuar. Me lembrou muito um livro da Sobo Fonsomé, que é O Espírito da Intimidade, e que ela fala sobre um contexto tribal. Ela vem de um contexto tribal, acho que Burkina Faso, e dentro da tribo dela, ela diz que os homens dormem separados das mulheres. Então, você não dorme com seu parceiro. Os homens ficam com os homens, né? E durante o dia, claro que está ali com a sua parceira, mas tem muito mais essa coisa de cada um faz as suas tarefas e cada um tem os seus momentos com as mulheres com as mulheres, fazendo coisas, né? Que tem muito essa questão dos papéis de gênero, que eu não acho que tenha que ser uma coisa ruim, né? São tarefas que são divididas ali dentro da tribo, e eles não dormem juntos. E ela diz que quando ela se muda com o parceiro dela para os Estados Unidos, ela acha uma loucura não ter essa vivência comunitária e ela está, de repente, sozinha dentro de um apartamento com seu companheiro e sem a vivência que ela tem, né, com as suas mulheres, com as mulheres da sua tribo, e ele também sem a vivência que ele tinha com os homens da tribo dela, deles, né? E ela diz que isso é uma receita perfeita para falhar um relacionamento, né? Porque fica sem essa parte tribal, sem essa parte comunitária, e os homens sentindo uma saudade imensa de estar com outros homens, e as mulheres também. E eu acho que mesmo quem nunca viveu isso, eu acho que a gente sente uma saudade ancestral, uma saudade interna, né, de alguma memória genética de já ter feito isso em algum contexto, né? Não, não, imagina, se calhar esta mudança que aconteceu depois da era industrial, foi há pouco mais de 100 anos. Até há pouco mais de 100 anos atrás, 100, 200 anos atrás, era mais ou menos isto que acontecia. Né? Nós hoje em dia estamos sentados aqui. Dá-me só aqui um segundo. Desculpa. Nós hoje em dia estamos aqui sentados. Nós passamos, muita gente passa muito tempo sozinho. Mesmo que tu vás para um escritório, tu estás focado na tua cena, estás focado nas tuas coisas, não é? A maior parte das pessoas, há 100, 200 anos atrás, viviam em tribo, viviam em comunidade. Mesmo que vivessem na própria casa, as famílias eram grandes. E às vezes eram famílias, mais tios, mais não sei o quê, ou durante o dia estavam por norma, podiam estar em comunidade. E nós temos tido um choque muito grande disso, do contrário. E não estamos habituados a isso. E eu concordo contigo. Há muitos momentos em que daí esta importância de nós sairmos de casa, termos o nosso espaço. Esta questão, isto depois causa feridas, não é? Como assim queres estar sozinho? Mas, tipo, eu não chego para ti, tu precisas. Como assim tu precisas do teu espaço? Não é? E eu acho muito bonito e esta capacidade de homens estarem com homens, de terem o seu espaço e terem o seu momento, e das mulheres terem o seu espaço e terem o seu momento, e não se, vamos lhe chamar, afogarem um ao outro Sim, sim. com, com, esta, com esta questão. Nós precisamos muito do nosso espaço. E às vezes tenho esta questão, tipo, espera, eu preciso do meu espaço. Mas depois é aquela questão, e será que outra pessoa vai se sentir bem? Será que outra pessoa não se vai sentir abandonada por causa disto? Então é algo muito que nós devemos refletir nos dias de hoje, é quantas vezes é que eu tenho realmente o meu espaço e preciso dele. E é muito louco te ouvir falar sobre isso, porque eu acho que combina muito com o podcast no sentido, principalmente para quem é heterossexual, e que não adianta, né? Tem algumas mulheres falam hoje em dia, eu gosto de homem, o problema é até essas piadas assim que são misândricas e misóginas de eu gosto de mulher, mas de conviver é chato, ou eu gosto de homem, mas essas coisas assim, e a gente não tem esses espaços de realmente entender
quais são as reais necessidades de uma mulher, quais são as reais necessidades de um homem. A gente sempre tende a levar para o lado pessoal. E aí você falando dessa necessidade do homem de pertencer, dessa agressividade, usando a palavra agressividade não no contexto que a gente usa, mas como um impulso natural e saudável, né? E que se não é usado, ele vai descambar para alguma coisa tóxica, para alguma coisa violenta, que é o que acontece hoje, né, na sociedade, porque isso não está sendo provido de uma forma saudável. Me lembrou de um relacionamento que eu tive, curto, com uma pessoa que era muito diferente de mim, e ele estava me contar de um grupo que ele tinha com os homens no WhatsApp, que era um grupo de futebol, que ele jogava futebol com esses homens, é aquele clássico, né? E ele era muito apaixonado por futebol, e eu, não é que eu odeio futebol, mas eu tenho uma aversão a esse mundo, né? Mas eu já era terapeuta, então eu tinha consciência de que eu tinha que respeitar esse espaço, e ele estava contando das conversas desse grupo, e contando super empolgado, e eu senti que estava até com saudade, porque estava aqui, era pessoas do Brasil, e contando que rolava coisas sobre mulheres. E isso me pegou. Eu falei, caramba, isso é difícil para mim de ouvir, né? Porque são conversas muito machistas que estão expondo a intimidade de mulheres. Só que naquele momento eu saquei, cara, eu não tenho como privar ele disso, porque é uma parte muito importante de pertencimento para ele. É o grupo com os amigos de infância dele, com pessoas que ele joga futebol há anos. Quem sou eu para chegar na vida dele em alguns meses e falar: olha, eu quero que você saia desse grupo de WhatsApp? Sendo que é o espaço dele de descontração, é o espaço dele de relaxamento. Então, eu é que escolhi me afastar dessa pessoa por perceber que a gente estava em momentos muito diferentes. Mas é interessante como, e não defendendo isso, né? Porque realmente Claro, grupos de WhatsApp que partilham na é intimidade de grupos muito mulheres sem tóxicos. consentimento, eu não estou defendendo isso. Mas muitas vezes nós mulheres entramos nesse lugar de não respeitar essa necessidade que o homem tem, né? De estar nas suas comunidades, né? Sim, e aquilo que eu tenho vindo a falar, e esta questão da masterclass na primeira linguagem dos homens vem muito por aí, que é, nós temos a tendência de querer que o outro fale a nossa linguagem, que ele nos entenda, mas nós não conseguimos, não entendemos o outro lado. E não eu estava a falar sobre isso, e há de sair um stories também sobre, uma publicação sobre isso, que é, isto não se trata de uma guerra de sexos, de quem é que tem razão. Não é? Isto se trata-se de compreender o outro, como é que o outro funciona melhor, como se os homens têm uma tendência para funcionar de uma determinada maneira, as mulheres têm uma tendência para funcionar de outra maneira. E compreender estas tendências ajuda-me a perceber um bocadinho melhor do que é que a minha parceira, o que é que o meu parceiro precisa. E isto é tudo num relacionamento. Eu saber que posso empoderar aquela pessoa de outra maneira. Eu costumo dizer, eu ao meu lado, eu quero, e felizmente arranjei uma parceira, eu quero construir um império. Eu costumo dizer isso. Eu quero alguém que esteja ao meu lado para construir um império, seja o que isso for. Agora, para construirmos um império, temos que nos empoderar um ao outro. Temos que trazer esta energia, trazer este fogo e compreender a linguagem do outro. E que muitas vezes acontece, e obviamente todos nós temos que trabalhar, os homens têm muito trabalho interno para fazer, as mulheres têm muito trabalho interno para fazer, não é isso que está aqui em causa, não é isso que está a ser discutido. Mas aquilo que os homens devem entender, por exemplo, sobre estes grupos é, ok, tu até podes estar naquele grupo e naquele grupo há mensagens que não te fazem crescer. Podes ignorar essas mensagens. Às vezes é também preciso, o que acontece muitas vezes é chegar o primeiro homem a dizer, pá, isso não é fixe. E Exato. quando chega o primeiro homem que diz isso não é fixe, vem logo todos os outros que estavam à espera que alguém dissesse isso. Epá, realmente, e vamos parar com esta coisa. Há sempre um primeiro que tem que começar. Mas sim, os homens têm essa particularidade que muitas vezes para as mulheres é ser criança, é ser bruto, Ser não é? Tipo infantil. estes dois lados, e que para o homem é ser homem. Uma coisa que os homens têm é, eles têm um sentido de humor muito particular. Os homens têm um sentido de humor muito particular. E que uma coisa que vocês fazem a maior parte de vocês fazem muito bem é saber rir e saber tirar partido das nossas piadas. Há aqui uma espécie de um encaixe. Não há nada mais delicioso para um homem do que ouvir uma mulher a rir-se das suas piadas. Se o homem perder este lado infantil,
vão acontecer duas coisas. Ou melhor, quase que vai acontecer uma coisa. Deixa de haver leveza no relacionamento. Sim. Porque muitas vezes o que acontece é a mulher tem um sentido de responsabilidade maior, que também, podemos falar sobre isso noutra altura, que também vem de uma evolução, de quase uma obrigação que a mulher teve de se evoluir. Faz parte. E o homem, não há melhor arma para desarmar uma mulher do que o sentido do humor, muitas vezes. Claro que às Sim. vezes há momentos para tudo. Mas o sentido do humor de um homem bem colocado no sítio certo desarma qualquer mulher. Assim como a sedução de uma mulher, a leveza de uma mulher desarma qualquer homem. Não é? Então, saber usar estas nossas mais-valias que cada um tem, assim como as mulheres para um homem, se calhar, é de quê? Meia hora para te arranjares, para te maquilhares, para escolher roupa, enquanto um homem vai ali, põe umas calças de ganga, põe uma t-shirt, o desodorizante, lava os dentes, está feito. Mas é bom, nós gostamos quando vocês se arranjam, nós gostamos quando vocês trazem este vosso sentido feminino, esta vossa leveza. Isto é importante para nós. Então vamos, Estética, né? vamos tirar o melhor partido de cada um para crescer. E desviámos aqui um bocadinho da conversa, mas acho que é importante. Não, acho que não desviamos, acho que fomos exatamente para onde estava mais fértil. E só para pontuar, para a gente encerrar, quando você diz do que te levou para esse caminho, eu achei muito bonito, me lembrou um livro do. Agora eu não me lembro como é que é em português, mas era um livro que falava sobre um cara que ficou com muitas mulheres e que ele começou a ter muita facilidade, porque estava viajando muito, até um dia que ele se olha no espelho e fala: Cara, não tem mais graça, porque uma hora perde Hum, a graça. E achei muito bonito esse caminho de volta para casa que você está fazendo e que você está ajudando outros homens a fazerem, e casa de o que que é ser homem num sentido, como que é ser homem hoje, né, nessa sociedade. E acho que eu também passei por esse momento de, beleza, eu posso enganar quem for, né? Eu posso ter as habilidades sociais que for, eu posso ser uma mulher bem vista onde for, mas e quando eu estou em casa e me olho no espelho? Eu gosto do que vejo, eu gosto é, das minhas atitudes, que tem a ver com aquela coisa da traição que a gente estava falando, né? Eu posso até trair todo mundo e ninguém saber, mas eu sei. E quando eu me olho no espelho, eu consigo me respeitar, eu sou é. coerente comigo, eu sou coerente com as minhas ações, com os meus valores, ou eu estou vivendo uma vida dupla, tripla, quádrupla, que eu acho que é uma dor de muitos homens também, né? Que chegam no consultório que não conseguem se integrar aquilo que eles querem ser no social, dentro de casa, com outros homens. Então, acho que é um trabalho muito importante. E eu acho que essa é só a primeira, né, de outras coisas que a gente vai conversar mais. E para a gente começar a caminhar, eu queria te pedir para trazer assim um exercício, uma prática, uma reflexão que você acha que é importante, principalmente para os homens, mas talvez para as mulheres também passarem para os seus parceiros ou passarem a palavra. O que que você acha que Hum. pode ser uma coisa para virar a chave aí? Um, uma coisa que os homens. Então, vou dar duas coisas: uma reflexão e um exercício. Um, uma das coisas que os homens, o convite que os homens, que faço aos homens para fazer, é começar a tomar responsabilidade. Hum, Responsabilidade pelas suas ações, responsabilidade por si, pelo que fazem, pelo que não fazem. Porque lá está, ter certeza que já fizeram muita coisa que não gostavam de fazer, mas para conseguir fazer este trabalho e este caminho de um homem consciente é preciso assumir esta responsabilidade. Né? Assumir o homem que és para então começar a trabalhar no homem que queres ser. E, e depois um trabalho, um exercício que eu trago aos homens e que há um tema que eu gosto muito que é o embodiment. É a minha capacidade de conseguir estar no momento presente perante um momento mais difícil. E eu tenho três maneiras de fazer isto. Com exercícios de gravidade, com exercícios de respiração ou com exercícios de intensidade. Eu costumo dizer aos homens que se nunca praticaste uma arte marcial, pratica uma arte marcial. Experimenta uma arte marcial. Não estamos a falar de ginásio, tu precisas de intensidade, desta luta com outros irmãos. Isso tu vais precisar. E, obviamente,
o saber estar presente. Saber parar. Temos esta intensidade toda. Depois é o saber parar, estar, fechar os olhos, fazer uma inspiração profunda. Na inspiração profunda, saber soltar o som pela garganta, e um trabalho que tu fazes muito bom, a conexão com a garganta, com os nossos órgãos genitais, os chakras. Além de ser sexy para caramba. Não? E começar a sentir o nosso corpo, uma espécie de um balançar, em que a minha atenção começa a ser dividida, split attention, entre dois pontos. Eu começo a trazer a minha atenção para estes dois pontos diferentes. Até que eu consigo juntá-los e, se for para uma prática mais avançada, começo a trazer uma parte da minha atenção para estas duas partes, para o meu corpo, para a cadeira onde estou sentado e depois para o espaço ao meu redor, o que é que está a acontecer. E vamos dividir esta atenção pelos vários pontos com prática, isto vai acontecer. Depois fazemos uma inspiração profunda. Vamos voltando. Aos poucos. É o convite. Uau, foi bem rapidinho, mas eu já fui para outra dimensão. Que gostoso. Obrigado, cara. Bom, Diogo, muito obrigada, foi muito bom. Eu acho que eu estou com essa sensação de ocitocina e até com uma curiosidade, né, de conhecer melhor esse universo masculino. É como se eu conseguisse acessar uma consciência que não estava disponível antes a partir das suas palavras, que vão para além das suas palavras, né? É como se eu realmente entrasse em contato com uma outra consciência. Esse é o 7º episódio dos Amores que Dão Certo, que tem episódios quinzenais e que vai estar no YouTube e no Spotify, não sei onde você está assistindo agora. Deixa o seu like, compartilha com os amigos homens que precisam ouvir isso e com as mulheres que também que precisam ouvir isso. Comenta aqui qual foi o seu maior insight. Eu comentei algumas coisas, eu anotei algumas coisas que depois eu vou tentar fazer alguns posts sobre isso. O @do Diogo eu vou deixar aqui embaixo, mas eu vou falar. DiogoCardoso.eldur. ELDUR. DiogoCardoso.eldur. Ele organiza círculos de homens, organiza retiros para homens, tem atendimentos individuais também. Não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas você pode ir lá no @ dele para ver qual é o próximo trabalho, para indicar esse trabalho para outras pessoas também. E até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. É uma honra. Obrigado, Carol. E Obrigado a todos. Até breve.